Turnaround of News é o giro de notícias dessa semana, desse dia que promete já acalmar ou intensificar o coração de muito palestrino, de muito rubro-negro e de muito tricolor. E não esquecendo também de muito torcedor vingador do Galo Atlético Mineiro. Vamos falar dessas equipes, que a notícia de hoje é notícia de Libertadores e de Sul-Americana. É hora de nós outros hablar a respeito de la competición que mexe com nossas emoções. Meu Deus, que espanhol horrível, diretor. Que espanhol horrível. Mas enfim, notícias de hoje são sobre Libertadores, são sobre Sul-Americana e a gente vai falar começando aqui para já te entregar de bandeja o que você pode esperar de melhor e de pior para o seu time. Vamos ver se você terá sorte nas notícias de hoje. A primeira é assim: coincidência? Flamengo volta a oscilar desde a saída do Jorginho, que é dúvida para quinta-feira. Essa é a notícia, a dúvida de Jorginho para quinta-feira, ele que sofreu um incômodo, tá aí lesionado, e a gente pode perceber, vamos recapitular um pouco mais do que era esse Flamengo até a entrada do Jorginho. Na minha opinião, é o jogador mais importante desse time do Flamengo. Não porque é o melhor jogador. Talvez, assim, na temporada é o Arrascaeta, fato. Mas caso o Arrascaeta não jogue, você tem um Carrascal que pode entrar e entra bem. Você pode entrar com algum jogador ali como o Wallace já entrou muitas vezes para orbitar o Pedro. Você pode até entrar com o Bruno Henrique. Você tem algumas alternativas que você pode mexer no time para encaixar e tentar suprir a ausência da Arrascaeta, que é o melhor jogador da temporada do rubro-negro. Mas o Jorginho é diferente. O Jorginho, desde que ele chega e pisa no Flamengo, lá no Mundial de Clubes, ele já começa a jogar como já estivesse ali vestindo as cores vermelha e preta do clube há 20, 30 anos. Parece que é da base. Ele não sentiu nada a pressão, não sentiu a adaptação, chegou e joga muita bola. E se o meio campo é o coração de cada equipe, é o Jorginho que faz a artéria rubro-negra mandar e pulsar o sangue para as outras funções. Ele, com o seu passe muito europeu, que é aquele passe firme, passe forte, ele dá sequência em todas as jogadas. A bola passa no pé dele para a saída de bola, dá sequência. Se ele pega essa bola mais à frente, ele carimba, ele pifa sempre. Sempre passes que quebram linha. Também entende muito bem, ele é um ritmista do jogo, função essa que inclusive é muito marcada no futebol italiano. A gente tem que lembrar que, além de ser brasileiro, o Jorginho também é italiano, função muito caracterizada no futebol italiano, que é desse ritmista, como por exemplo o Pirlo. Não estou comparando o Jorginho com o Pirlo, só estou aqui mandando um pouco das funções ali que cada um faz. O Jorginho pode ser considerado um ritmista e ele faz esse papel no Brasil muito bem, como já fez no Arsenal, como já fazia no Napoli, como já fez no Chelsea. Ele é um jogador muito importante e aí entra no meu ponto. O Jorginho, a ausência dele, o time sente demais. Por mais que tenha o Saul, a dupla Jorginho e Saul é espetacular, mas por mais que o Jorginho, quando não esteja, o Saul consiga suprir um pouco, seja quase aquele marca-passo no coração rubro-negro, o Jorginho é quem bombeia o sangue, o Jorginho é que faz esse time girar, entende muitos momentos do jogo. Quando o jogo pede pausa, os passes do Jorginho acalmam a partida. Quando o jogo pede controle, os passes do Jorginho controlam o jogo. E quando o jogo pede quebrar a linha, atacar e colocar em profundidade, é o Jorginho que também o faz, fora as segundas bolas, que é muito importante, como ele já se posiciona para ganhar praticamente todas as segundas bolas. Isso aí foi um recital contra, por exemplo, o Inter na Libertadores. O que ele fez, isso é brincadeira. E por que eu falo que ele é o jogador mais importante? Por todos esses aspectos, e somando ao fato de quando ele não joga, tem que jogar o Alan. E o Alan, com todo respeito, é o jogador mais inútil desse Campeonato Brasileiro. Ele é comum, porque existe o jogador que te atrapalha. Existe o jogador que quando você entra, você fala assim, meu Deus, esse cara tá atrapalhando, esse cara tá jogando mal, tá entregando. O Alan não entrega o jogo, mas ele não agrega em nada. É passe pro lado, ganha todas as disputas, ou perde todas as disputas físicas, perde qualquer disputa física, não recupera a bola, não tem intensidade, não quebra a linha. Ele é mais um ali, um boneco que vocês podem substituir por qualquer NPC da bola. O Alan desgasta muito esse time do Flamengo. E aqui é onde entra a matéria, inclusive falando da dificuldade que é repor o Jorginho, que é dúvida para o confronto, e aí na ausência dele, pelo menos temos o De La Cruz quando saudável, até que dá para trabalhar com isso, dá para trabalhar e não fica tão claro assim. Mas depois que o Flamengo perdeu o Gerson, perdeu o Pulgar, o Flamengo é muito dependente do ítalo brasileiro
Jorginho. Com ele, o time marcou 30 gols e sofreu só 10. Tem aí um aproveitamento de 77,7%. 11 vitórias, fez 30 gols e levou 10. Sem o Jorginho, o aproveitamento já cai de 77% para 61%. E a equipe dos 30 gols cai para apenas 8. Olha a diferença que faz o Jorginho ofensivamente, mesmo não sendo um cara que acumula gols e assistências. Ele faz esse time rodar. De 30, cai para 8 gols. E que levou, com ele, sofreu 10 gols em 11 jogos. O Flamengo levou 5 apenas num período aqui de 5 jogos. Olha, cara, é gritante. E o dado que mais me pega aqui não é nem o aproveitamento, é a queda da ofensividade de 30 gols para 8. É um negócio absurdo. E aí, de 77% cai para 61%. Vamos ver se ele vai estar presente contra o Estudiantes. Acho que a presença dele é essencial, porque vai ser um jogo difícil, um jogo que o Flamengo vai ter uma e apenas opção, que é jogar futebol. Se o Flamengo jogar futebol, se o Flamengo tiver o controle do jogo, tiver a posse de bola, colocar a bola no chão, e para isso o Jorginho é muito importante, as coisas vão dar certo, porque o Flamengo é muito mais time que o Estudiantes, é mais coletivo, mais individual, tem mais peças. O problema é jogar nisso no mental argentino. O jogo é fora de casa, a gente sabe como são as equipes da Argentina jogando uma Libertadores em casa. O Estudiantes vai precisar inflamar seu estádio, sua torcida, para conseguir resultado. Estudiantes, que é uma equipe que tem uma história na Libertadores bem controversa, a gente até pode contar isso depois, diretor. Das 4 Libertadores dos Estudiantes aí, pelo menos 3 tem questões muito graves aí de arbitragem, uma questão de manipulação. Não falando que foi o caso dessa vez, tá? Até acho que não foi. Mas é aquele futebol que a gente sabe, futebol dos anos 80, anos 70, muito tempo atrás, jogador que entrou com pedra no campo para bater em adversário, isso como era o futebol antigamente, né? Futebol sem VAR, futebol de outros tempos, enfim, é uma equipe encardida, uma equipe que sabe jogar Libertadores, e o Flamengo, se cair no jogo mental, se cair na pilha do jogo ficar lá e cá, de ficar um jogo cortado, quebradinho e muito volume dos Estudiantes, pode dar errado. Por isso a presença do Jorginho não só é importante, como é vital para o coração rubro-negro não sofrer um infarto em seus torcedores. É isso, primeira notícia, vamos ver se o Jorginho vai jogar na quinta-feira contra o Estudiantes. Vamos agora para a segunda notícia, falando de Clube Atlético Mineiro, Galo Forte Vingador, e falar muito mais de Bolívar do que realmente do Galo. Adversário do Atlético Mineiro na Sul-Americana, Bolívar perdeu 90% dos jogos que fez no Brasil. Até por isso, eu tinha dito aqui em vídeos anteriores sobre a prévia desse confronto que seria muito importante sair pelo menos com empate jogando na altitude. O poder do Bolívar, há tempos, é altitude, não tem o que fazer. Isso gera todos os cansaços físicos, tem jogador que não consegue se adaptar a jogar lá, é muito difícil jogar numa altitude tão grande. E é claro que os times bolivianos se privilegiam disso e também é aquela questão, até o próprio Maradona já falou, se joga onde se vive. Então, até provar que não dá para jogar numa altitude, tem que jogar mesmo. E se eu fosse boliviano, eu colocava 5, 6 metros, 7 mil metros para cima aí do nível do mar, porque é a arma que eles têm que jogar. Se o Brasil tem a estrutura de futebol, tem o dinheiro, tem o investimento, o Bolívar tem a altitude. E mesmo nesse contexto, o Galo consegue fazer um bom jogo lá fora, lá na Bolívia, abre 2-0 no primeiro tempo, e aí com 2-0, uma vitória do Galo lá, ganhar lá, é muito difícil. Uma vitória do Galo lá, eu já carimbava que o time já estava classificado. Leva 2 gols no segundo tempo, o que dá um gostinho amargo pro torcedor do Atlético Mineiro, mas o empate continua sendo um resultado muito bom, até porque a gente vai ver aqui, o Bolívar perdeu, não é que ele empatou, ele perdeu 90% dos jogos que jogou no Brasil. O jogo foi em La Paz a 3,6 mil metros, 3.600 metros de altitude, afeta bastante, afeta jogador, e agora vamos falar de como foi o Bolívar quando veio ao Brasil. Lembrando que o jogo da ida foi 2-2 e o Galo precisa apenas de uma vitória simples. O Bolívar atuou 20 vezes jogando no Brasil. Os bolivianos venceram somente um jogo, que foi na Libertadores de 2002 contra o Atlético Paranaense. Empataram outro jogo e foram derrotados 18 vezes, representando aí os 90%. O aproveitamento do Bolívar jogando no Brasil é de 6,7%. O saldo de gols também chama bastante atenção. O Bolívar sofreu 54 gols nessas 20 partidas que jogou no Brasil. Inclusive, uma delas
foi contra o Galo, que venceu por 1-0 lá em 2000 na Libertadores. Então, por esse aqui retrospecto do Bolívar e pela diferença das equipes, por mais que o Galo venha jogando muito mal, é um dos times que mais me dá desgosto de ver. É esse Atlético Mineiro jogando bola, mas ok, não vou jogar tanto, é começo de um Sampaoli ainda, começo de um trabalho, mas tem muita coisa a ser acertada. Acho que o Galo não tem um estilo de jogo próprio, problemas extra-campo também, problemas internos, mas um time como o Bolívar, que tem um aproveitamento de 6,8% jogando no Brasil, que só ganhou uma vez de 20 jogos, a verdade é que o Galo, eu não gosto de falar de obrigação no futebol, tá? Mas o Galo tem como dever de casa passar do Bolívar e avançar na Sul-Americana, porque é o único remanescente no momento que estamos gravando. O Fluminense acabou de ser eliminado por Lanús, empatou no Maracanã. Então o Galo é o Brasil na Sul-Americana? Torcedor, é o Brasil? Vai torcer para o Atlético Mineiro? Que tristeza, o Fluminense foi desclassificado. Foi desclassificado. Oh, que dó. O Fluminense era o Brasil na Sul-Americana. Ah, que tristeza, eu tô tão abatido. Mas você não é brasileiro, diretor? Sou, mas é por isso que eu tô triste, abatido com essa derrota do Fluminense. Entendi, muito triste, né? Que tristeza. E você vai torcer pro Galo? Galo forte e vingador. Vai torcer? Vou, é o Brasil. Entendi. É o Brasil na Sul-Americana. Ô, pobre do Fluminense, do Renato. Entendi, pobre Renato Gaúcho. Fluminense, pobre. Agora vamos falar de um time que de pobre não tem nada. Palmeiras. Aqui vamos falar do Alviverde Paulista. E esse time do Palmeiras que, quando a gente fala de retrospecto na Libertadores, é bizarro. Palmeiras é um time tricampeão, assim como o Flamengo, assim como o Santos, São Paulo, mas é o time com mais vitórias, o time brasileiro com mais vitórias na história da Libertadores, e com o Abel Ferreira é coisa de maluco o aproveitamento do Palmeiras, e é por isso que a gente vai falar aqui. Antes, vamos dar o contexto do jogo contra o River Plate. O Palmeiras na ida jogou no Monumental de Núñez, pegando talvez o ambiente mais hostil de Libertadores, junto com Boca, e é o Monumental de Núñez que é o maior estádio da América do Sul, lotado, fez um primeiro tempo de manual. Para mim, o time de setembro do Brasil é o Palmeiras, o time que melhor jogou em setembro, e foi um primeiro tempo com a cara, imagino eu, que o Abel queria que seu time jogasse. A dupla Flaco Lopes e Vitor Roque jogando muita bola. O Flaco, impressionante como ele vem jogando muito bem ali, um pouco mais adequado de 10, como ele sempre procura o Vitor Roque sempre procura ele, corridas do Roque abrem um espaço pro Flaco. É um time que vem se entrosando muito bem, fora a entrada de Andrés Pereira, que entrou muito bem. Ele é um bom jogador, um grande jogador, tecnicamente falando, um cara de pisada, um cara de aproximação, de construção de jogada. Felipe Anderson encaixando cada vez mais, o Kelvin entrou bem da lateral direita, sem falar na zaga, temos o zagueiro artilheiro, o zagueiro com mais gols na história da Libertadores, que é o Gustavo Gomes, cresce sempre nessa competição, e de um Palmeiras que cresce sempre. Fez 2-0 contra o River no Monumental, ok, não é o River de 2019, 2018, não é aquele River do Gadiardo que impressionou bastante, mas é uma grande equipe ainda assim, ainda tem bons jogadores, o Borja é muito subestimado, acredito eu. É ok, torcedor do Palmeiras, eu sei que você vai ficar na birra, mas ele realmente não é esse jogador tão ruim quanto as pessoas pintam. Tem bons jogadores do River Plate, agora a missão é dura. Levou um 2-0, um gol no finzinho salva e deixa o jogo vivo, porque acho que um 2-0 seria muito difícil de ser revertido, mas a gente já teve uma situação semelhante lá na primeira Libertadores do Abel Ferreira, que o Palmeiras abre uma boa vantagem jogando fora de casa, e em casa contra o River é um sufoco, é um pandemônio. Aquele River era melhor que esse, ok, mas virou um pandemônio, teve gol anulado, teve pressão, o Palmeiras ficou por aqui, por centímetros do VAR de ser eliminado, mas acabou passando. Então a gente vai contar um pouco desse retrospecto do Palmeiras, principalmente do Abel Ferreira jogando em casa. Diga, diretor. Palmeiras aí que tem um jogador que gosta de entregar a Libertadores, hein? Gosta de entregar, mas pra quem que ele entrega? Pois é, então talvez agora ele esteja entregando pro time que ele entregou da última vez. Não, eu não quero falar nada, mas sabe qual foi uma entrevista que ele deu logo depois de sair do Flamengo? Meu sonho é voltar ao Brasil e entregar não, ele não usou esse termo, mas ele falou, dar uma Libertadores ao Flamengo. Quem sabe, hein? Quem sabe ele realiza esse sonho. E outra, tem que ter palavra. Quero ver se tem palavra. Ou vai ser aí covarde, duas caras, e vai querer tentar ganhar o jogo.
tem que ter palavra. E aí deixar o universo em equilíbrio também, porque não pode um desbalanço tão grande desse. Existe a chance do Flamengo... São os dois favoritos. Flamengo e Palmeiras são os dois favoritos. Então, as duas equipes que mais jogam. Estão chaves opostas, se enfrentam numa final. São os favoritos, mas tem muita coisa para acontecer. Estamos nas quartas ainda. Tem uma semi, Racing aí avançando do lado do Flamengo. Pelo outro lado, pode ter um Palmeiras e São Paulo, um clássico na semifinal. Então é muito cedo para isso. Mas vamos para o retrospecto de Abel Ferreira da Libertadores a favor do Palmeiras. Em 59 jogos, o Verdão goleou 14 vezes, além de outras 5 vitórias por 3-0. Olha a diferença, só o Abel Ferreira já tem mais vitórias em Libertadores que outros 5 times do Brasil. Desde 2020, o Verdão vai para o seu 16º mata-mata no torneio e no Abel Ferreira conseguiu 10 classificações. É impressionante, já bateu em final aí 2 vezes e foi campeão das 2 vezes que chegou. Cai em outras 2 semifinais. A pior Libertadores do Palmeiras de Abel Ferreira é no ano passado, quando ele acaba perdendo pro Botafogo nas oitavas de final. É um time muito forte, um time com retrospecto gigante. Só perdeu 5 vezes. Esse time do Abel Ferreira só perdeu 5 vezes em Libertadores. É bizarro a diferença. E dessas 5 vezes, se eu não me engano, apenas 2 foram jogando no Allianz. Então a missão do River Plate é extremamente difícil. É um Palmeiras que, quando se trata de Libertadores, está chegando à sua 3ª melhor campanha da fase de grupos, pelo Abel Ferreira também. Ou seja, todos os números indicam um Palmeiras que passa por cima. Mas futebol é futebol. Vamos ver o que vai acontecer, mas favoritismo tem. Quanto que foi o primeiro jogo? 2-1, Palmeiras. 2-1 pro Palmeiras. Jogando lá fora. Outro que tem uma missão, mas com retrospecto não tão positivo assim, é o São Paulo. Vai jogar no Morumbi, se esse nome não me desce tão bem. É bom. É bom, né? Morumbi é bom. E o árbitro? O arbistro? Isso eu não conheço, só conheço o Varmengo. Não entendi. Só esse que eu conheço. Não entendi. Vamos falar de coisa séria, Jota. Vamos. Vamos falar de São Paulo, que perdeu o jogo de ida por 2-0 para o time da LDU. Parafraseando aí, comparando o que aconteceu com o Atlético Mineiro, foi enfrentar um time na altitude. E o São Paulo, gostei da postura do São Paulo. Coletivamente o time jogou bem, criou chances para ganhar a partida. O problema é que se coletivamente o time funcionou, Crespo, que recuperou muito bem esse São Paulo, deixou um time mais sólido, deixou um time com mais criação, mesmo não tendo Lucas e Oscar, que são dúvidas aí para o retorno ainda nessa Libertadores. O Zubeldia não tinha conseguido transformar esse São Paulo em quase nenhuma força ofensiva, apesar de um bom retrospecto em Libertadores também, que o Zubeldia tinha. Mas o São Paulo, esse retrospecto do Zubeldia é muito ajudado por um São Paulo que aí, diferentemente do Flamengo, que retomou sua tradição em Libertadores, retomou sua, vamos dizer assim, seu respeito à competição em 2019, por mais que seja um time ainda muito traumatizado. O Flamengo é um time traumatizado com o Libertadores, caiu para Peñarol vergonhosamente, caiu para Olímpia vergonhosamente. Isso só dos recentes, sem contar dos anos 90 até os anos até chegar a 2019, que é vergonha atrás de vergonha. Enfim, não tô aqui falar de Flamengo. Diferentemente disso, o São Paulo foi uma equipe que sempre encarou a Libertadores e a Libertadores sempre sorriu de volta pro tricolor paulista, tricampeão também, um time que transforma o Morumbi em noite de Libertadores é uma coisa diferente, não é um estádio que é um caldeirão, principalmente porque tem aquela pista de corrida em volta, a arquibancada fica um pouco longe do campo, mas quando chega em Libertadores se transforma em um dos estádios místicos de Libertadores. Tem que respeitar muito a camisa tricolor quando se trata de Libertadores América. Dito isso, perdeu de 2-0 para a LDU, mesmo coletivamente bem, individualmente muito mal. Luciano, das piores partidas que fez com a camisa do São Paulo, perdeu pelo menos umas 2 chances claríssimas de gol. E aí o time que já estava levando 1-0 por um gol bobo, no segundo tempo, numa saída de bola pragmática, acaba dando a bola nos pés dos jogadores da LDU, que fizeram o segundo gol numa saída de bola errada do São Paulo. Tem a missão difícil de reverter no Morumbi, mesmo com esse clima todo. E aí que entra a notícia: São Paulo conseguiu apenas uma vez esse ano o placar que garante vaga contra a LDU no tempo normal. Ou seja, apenas uma vez o São Paulo conseguiu fazer o placar aí de 3-0, que é o necessário para eliminar de vez. Isso aconteceu quando o time do Zubeldia venceu o Mirassol por 4-1 ainda no Campeonato Paulista. São Paulo não é um time que esse ano chegou a fazer grandes goleadas, muito em parte
por um trabalho do Zobeldia que já tinha batido no teto, já não tinha muito para onde ir. O Crespo recupera esse time, mas até aqui o São Paulo disputou 53 partidas com 22 vitórias. 8 delas por uma diferença de 2 gols. Ainda uma estatística muito baixa, você ganhar só 8 partidas no ano por 2 gols de diferença, que é o placar que precisa reverter contra a LDU. Apenas uma, como eu falei, a vitória do Mirassol por 4-1. E se a gente pegar esses 8 jogos que o São Paulo venceu por 2 gols de diferença, a gente vai ver que não são grandes jogos. A gente tem um grande jogo, pelo menos aqui, que foi a vitória de 3-1 em cima do Corinthians no Paulistão. Depois é uma vitória contra o São Bernardo, depois o Libertad na Libertadores, o Aliança Lima também na Libertadores, contra o Corinthians, Fluminense, Vitória e Galo. São as vitórias aí do São Paulo jogando contra os times desse ano. Apenas 8 resultados de 53 jogados levam para pênaltis, apenas um classifica direto. Detalhe, desses 8 resultados, metade deles foram com o Crespo, que nem teve aí o Campeonato Paulista, que é mais fácil de fazer resultados, nem teve, jogou direto no Brasileiro, entrou ao decorrer da temporada, metade desses resultados são com o Crespo. Então, torcedor do São Paulo, você fica mais otimista, sabendo que o Crespo em poucos jogos conseguiu 4 vezes o placar que leva para pênalti, ou você fica pessimista ao saber que apenas um placar foi conseguido para avançar de fase e outras 4 vezes para levar aí pro... Não passa. Não passa? Não passa. Mas, ó, boa notícia também, vou dar uma boa notícia. Esse time da LDU não é nada demais, é um time comum da bola, eliminou o Botafogo, que fez uma eliminatória horrível eliminatória do Botafogo. Fez 2-0. Mas é só fazer 2-0, se o LDU consegue, o São Paulo também consegue. Eu vou te falar que eu tô achando que esse jogo vai pros pênaltis. Tô confiante numa volta do São Paulo. Esse time da LDU tem uma zaga que não está jogando bem. Acredito que marcar em cima seja uma boa pro time do São Paulo. E criar volume. Se tivesse Lucas e Oscar, as coisas poderiam ser um pouco diferentes. É um São Paulo que não tem na sua centroavância definida pelas lesões de Jean Francisco, lesão de Calheri. É um time que, meu Deus, o que está acontecendo com o departamento médico de São Paulo? Lotado, cheio, não tem vaga para mais ninguém. Tá tendo que jogar com a quarta opção de centroavance ali. O Rigoni é um cara que eu tenho 2 pés atrás. Eu ia falar 3 pés atrás, mas não tem como ter 3 pés atrás, né? Dão 2 pés atrás com o Rigoni. A melhor passagem dele nos últimos anos foi exatamente com o São Paulo do Crespo, lá atrás. Até por isso o próprio Crespo pede a contratação do Rigoni. Lembrando que o São Paulo estava querendo o Marcos Leonardo, não conseguiu. E aí a opção pelo Rigoni não foi nem pelo scout do São Paulo, foi a pedido do Crespo, pessoalmente, pediu o Rigoni. E até agora ainda não mostrou que veio. Então, esse problema na centroavância me coloca um pé atrás com o São Paulo. Mas as falhas da LDU, as falhas em saída de bola, não vejo como um time muito perigoso. Também não é um time que tem um grande craque, um camisa 10. Depende muito de jogar nessa altitude, porque lá eles criam volume. E no volume conseguem fazer seu gol. O LDU, que perde pro Flamengo jogando em casa nessa Libertadores, empata fora. O Flamengo empata ali na altitude. E vence do Botafogo, perdendo o jogo em casa e voltando fora. Ou seja, fora de casa, esse LDU não consegue bons resultados e o São Paulo tem a força do Morumbi. Então, para começar aqui, eu vou falar meu palpite. 2-0, vai para os pênaltis. É a última vez que o São Paulo pegou a LDU foi em 2020 e venceu por 3-0 no Morumbi. Gols de Reinaldo, Daniel Alves e Igor Gomes. Então aqui, tem coisas para você se apegar, tem coisas para você ignorar, para você, torcedor São Paulino, do mais pessimista ao mais otimista. Então aqui todos os números para você saber desse jogo. E nisso, nós fechamos o giro de notícias focado em Libertadores América, focado em Sul-Americana, porque o Fluminense caiu. Ô, que triste. Sério, cara. Pô, o Fluminense... Mas o Galo tá vivo. E a gente falando aqui de todos os clubes brasileiros. Lembrando sempre que no futebol, nesse canal, o pior time do Brasil é o seu. Valeu, é isso. Até o próximo giro de notícias. Até, falou, tchau. Ô, coitado. O Fluminense perdeu, cara. Ô, tristeza. Oxe, eu tô triste. Não vou nem dormir essa noite.